Olá, Mercado de Consumo fazendo cobertura especial do Retail Trends pós-NRF 2024, esse evento tradicional promovido pela Gouveia, pelo ecossistema da Gouveia, organizado pela Gouveia Experience, que traz justamente o que foi debatido no NRF em Nova York, né, em janeiro, neste mês de janeiro de 2024, mas também a aplicabilidade dessas tendências aqui para o varejo nacional. Ao meu lado, Marcos Troirro, professor Marcos Troirro, acadêmico hoje de Oxford e do INSEAD, que fez o painel inicial aqui do Retail Trends de hoje, um painel super bacana em que ele falou e juntou aí, né, aproveitou o gancho do nome do evento, falou do retail enquanto conceito e das tendências também. Marcos, conta um pouquinho os 3 destaques que você trouxe pra gente hoje. Helena, eu busquei criar uma associação, né, entre a origem desses termos Retail Trends, né, um recorte, um redesenho de tendências, com que hoje são forças muito potentes em operação no mundo, né? Uma delas é o aumento demográfico dramático, né, que o planeta vai experimentar nesses próximos 25 anos. Nós vamos ter um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas ao planeta Terra. São 2 bilhões de consumidores que vão estar sobretudo nos mercados emergentes, né? No mundo você tem quase 200 países, mas esse incremento tão grande da população vai vir só de 9, entre eles economias muito dinâmicas, como é o caso da economia da Índia. Eu falei sobre essa tendência, em que medida essa tendência também afeta um outro motor que encontra-se em operação, que é hoje a tônica do crescimento mundial vem das economias emergentes, então você vai ter uma diminuição relativa, né, por exemplo, de mercados como a Inglaterra, ou a França, a Itália, e o aumento relativo da importância de mercados como o Vietnã, como a Indonésia, como o México, como o Brasil. Falei também sobre aquilo que a gente poderia chamar de uma reconfiguração das cadeias de valor, né? Hoje, por questões geopolíticas, há uma mega competição entre os Estados Unidos e a China. A China está deixando de ser apenas uma economia de baixo custo para ser também uma economia de alta tecnologia. Então, isso está reposicionando algumas cadeias de valor, no setor de material esportivo, setor de calçado, setor de tecelagem, setor de moda, está buscando outros lugares para se posicionar. Mesmo o setor metal mecânico, isso cria uma chance de reindustrialização e de neoindustrialização para uma série de nações, entre elas o Brasil, né? Como a gente sabe, ao longo das últimas décadas, diminuiu muito o setor manufatureiro no Brasil e aí o Brasil tem uma nova chance por conta desse contexto internacional. E aí falei um pouco também daquilo que eu acho que é o novo ciclo da economia mundial, que é o ciclo do talento, né? Só que a própria noção de talento está mudando, né? Talento antigamente era você aplicar a sua vocação, né? Era você expandir a sua vocação, era verticalizar, se especializar na sua vocação. Eu não diria que isso terminou por completo, mas há uma nova camada que se agregou, né? Eu propus, né, aos participantes desse Retail Trends a pergunta: o que mais você pode fazer para além daquilo que você é bom, né? Antigamente existia uma espécie de cabo de guerra entre o especialista e o generalista, né? Eu acho que hoje esse cabo de guerra está sendo substituído por aquilo que a gente poderia chamar de um nexialista, né? Alguém que é capaz de estabelecer conexões. Então, seja da ótica de um Estado-nação, de um país, seja de uma empresa, ou seja de um indivíduo, de uma pessoa, essa importância de você adquirir novos talentos, né? Se tornar meta competente, me parece também uma tendência importante e que vai afetar muito o negócio do varejo, né? Seja por conta do input tecnológico, seja porque você tem um fenômeno muito curioso hoje, né, que nós temos um ecossistema absolutamente povoado por novas tecnologias. E ainda assim as pessoas querem muito buscar a experiência humana, o contato humano, nós somos seres sociais, então a boa combinação, a boa mistura, o bom equilíbrio, né, entre o ensino tecnológico e a questão toda da experiência humana que se quer, é um desafio importante nesse novo ciclo de talentos. O professor teve uma passagem importante pelo Banco dos BRICS, né, e está falando aí do Brasil como um desses países emergentes. Como é que o senhor vê o Brasil diante de todos esses desafios, quer dizer, do crescimento populacional e envelhecimento? A gente está passando por um envelhecimento populacional muito rápido, né, diferentemente de outros países que passaram por isso de forma mais gradual, talvez conseguindo se adaptar de melhor forma. A gente está passando por isso rapidamente. Essa questão de, assim como a China, por exemplo, a gente também ter que se adaptar, ter produtos de maior valor agregado, produzir, né, itens de maior valor, e essa questão de talento também, que não deixa de ser um desafio para o Brasil, claro, né? Claro, como é que o senhor vê a gente nesse momento aí? Há, sem dúvida alguma, uma mudança, né, da pirâmide etária no Brasil e em outros países,
Mas é verdade também que a própria noção de população economicamente ativa, né, que é o conceito com que os economistas trabalham, né, ou trabalhavam muito, também está mudando. Né? Veja, a expectativa média de vida ao nascer no Brasil está se aproximando de 80 anos de idade. Eu tive recentemente com o professor Klaus Schwab, né, o fundador do Fórum Econômico Mundial, e ele me diz o seguinte, que hoje de cada 2 bebês nascidos na Suíça, ontem a expectativa média de vida ao nascer superior a 100 anos de idade. Então, se você vai viver mais do que 100 anos de idade, né, ou nessa vizinhança, quando é que acaba a sua adolescência? Quando é que você entra no mercado? Quando é que você se aposenta? Eu acho que todos esses conceitos estão sendo reestruturados. Né? A própria ideia de que você passa uma fase formativa da sua vida, que começa na sua primeira infância, vai até o curso superior, né? E depois você entra no mercado de trabalho, parece um pouco obsoleto, né? Porque na realidade a educação é alguém que vai estar de mãos dadas com você, né? O treinamento, o retreinamento. Tempo, né? Eu ouvi uma vez de uma ex-primeira-ministra da Finlândia que a palavra mais importante do mundo hoje é a palavra reskilling, recapacitação, reabilitação, retreinamento. Precisa ser cíclico. Então isso é muito importante. Agora, uma coisa é você fazer isso tudo, né? Ou seja, embarcar nessas novas tendências, sem ter excedentes importantes em outras áreas que possam me permitir o financiamento dessa transição, Sim. dessa conversão, dessa modernização. E nesse aspecto, o Brasil, eu acho que ele tem um horizonte positivo. Porque o mundo está muito demandador de alimentos, está muito demandador de energia, está muito demandador desse caminho para uma economia verde, e o Brasil tem respostas, tem soluções para apresentar em cada um desses quesitos. Agora, tem que utilizar os excedentes de uma maneira muito inteligente. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto. Nos últimos 30 anos, o Brasil não conseguiu ultrapassar o teto de 1% do seu produto interno bruto na forma de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é a antessala dos grandes ciclos de prosperidade econômica. Né? Se você pegar, por exemplo, uma região como o Vale do Silício, se você pensar, por exemplo, no que Israel fez, aliás, um daqueles temas, né, de nação empreendedora, Startup Nation, é essa agregação de valor muito baseada enquanto você direciona para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Investimento mesmo, né? Investimento. Real. Até a China. A China, que era uma economia de baixo valor agregado, hoje disputa cabeça a cabeça com os Estados Unidos, com a Alemanha, com o Japão e com a Coreia do Sul, as primeiras posições no número de depósitos de patentes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então isso é muito relevante, o Brasil ainda não está fazendo isso na escala que deveria fazer, a gente ainda tem uma visão muito vinculada, que é o Estado que faz, o Estado tem que fazer, né? E aí você cria uma estrutura de incentivos ou de desincentivos que tira um pouco a ênfase daquilo que eu acho que é o grande gerador de riqueza na sociedade, que é o empreendedor, que é o empreendimento, que é a livre iniciativa. Então aqui, mais uma vez, o Brasil tem uma espécie de... É como se o Brasil fosse um objeto que está sob a influência de 2 campos magnéticos. Um campo magnético muito interessante, que são das nossas credenciais em alimentos e energia, na economia verde, e um outro campo magnético que é, mais uma vez, aumentar demais o tamanho do Estado, não parar de fazer reformas estruturais, né, intervir demais na economia, tirar alguns dos pilares daquilo que a gente poderia chamar de avanços institucionais recentes, né, como é o caso da independência do Banco Central, a lei das estatais. Então, o Brasil está ele está sujeito a esses 2 campos gravitacionais. Eu espero que o primeiro ganhe do segundo. Tenho que trabalhar aí, mas tem uma perspectiva positiva, otimista. É diferente de outros países que têm que enfrentar esse cenário que a gente mencionou agora há pouco, né, grande população, o desafio do crescimento dos emergentes, recolocação das cadeias globais de valor, e mais uma vez a necessidade de você ser multitalentos sem ter os excedentes necessários para fazer. É muito mais difícil. Agora, por outro lado, também a história mostra que às vezes os países têm esses excedentes e se contentam com evitar o pior cenário possível, em vez de correr de maneira muito ágil na busca do melhor cenário possível. Que não sejamos assim, né? Que tenhamos rapidez, flexibilidade e, enfim. Muito importante a sociedade brasileira ter incutida nela o sentido de urgência, sabe? É agora. Tinha uma música da Tracy Chapman, né, antigamente, que era assim, if not now, then when? It has to be now. Exatamente. Muito bom, professor, super obrigada, parabéns pela palestra, que foi incrível, super inspirador, além de muito conteúdo, né, muito bacana começar o Retail Trends com o Marcos Troirro. Parabéns mais uma vez e obrigada pela entrevista.
a cobertura do Retail Trends pós-NRF 2024, você continua acompanhando na Mercado e Consumo, nas redes sociais, no YouTube e também no nosso portal mercadoconsumo.com.br.